Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem? Aqui é a Procarne, mais uma videoaula com vocês, né? Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo na apostila PIB, no caderno de atividades, ok? Hoje nós faremos a página 11, 12 e 13 da PIB, ok? Então vamos lá, unidade 2, os humanos ocupam novos espaços, lá no capítulo 1, a sedentarização dos grupos humanos, né? Logo aí no início, nós temos aí um caça-palavra e algumas palavrinhas em destaque aí para vocês procurá-las nesse caça-palavras, né? Então as palavrinhas eram fogo, caça, matérias-primas, ferramentas, rios, vegetais e pescados. Elas estão aí destacadas aí na letrinha, um pouquinho acima aí da letrinha A, e essas palavrinhas que vocês vão ter que achar aí no caça-palavras, ok? Então essa é, facinho. Na letrinha B, ainda da questão 1, ele fala assim, pense em como é o cotidiano atual do lugar onde você vive. Cotidiano, como é o dia a dia do lugar onde você vive, né? Os grupos humanos continuam a utilizar recursos citados no item anterior? Será que hoje em dia, né, no cotidiano nosso, de todos nós aí de hoje em dia, a gente ainda continua a usar o fogo, a caça, matérias-primas, ferramentas, rios, vegetais e pescados? Né? Aí vocês vão elaborar uma respostinha do que a gente utiliza e do que não e vão colocar aí na letrinha B, ok? No número 2, ele fala assim, Ida, depois de observar com o pai e de pensar sobre o que aprendeu em aula, decidiu organizar o que sabia sobre as atividades cotidianas dos povos nômades e dos povos sedentários. Ajude-o completando os quadros a seguir com as informações pedidas aí. Aí nós temos dois quadradinhos, né? Um aí tá escrito assim em cima, povos nômades. Embaixo dele tá escrito assim, principal característica. Qual é a principal característica dos povos nômades? Né? São várias características, mas qual é a principal dos nômades? O que eles mais faziam, né? Então vocês vão escrever aí na característica principal, ok? Embaixo ainda aí nos povos nômades, ele fala assim, quais as atividades cotidianas? O que eles faziam no dia a dia deles? Qual é a atividade cotidiana do dia a dia deles? Né? Então, vocês escrevem aí no quadradinho de baixo aí dos povos nômades. Aí, do outro lado, nós temos assim, povos sedentários. Principais características. Quais eram as principais características dos povos sedentários? Aí, vocês vão anotar aí embaixo, ok? E embaixo dele aí, nós temos assim, quais eram as atividades cotidianas? As atividades do dia a dia quando eles começaram a se sedentarizar. Quais eram essas atividades cotidianas? Aí vocês vão escrever no quadradinho aí de baixo, ok? No número 3, ele fala assim, o processo de domesticação de plantas e animais foi muito importante para a mudança no modo de vida dos primeiros grupos humanos. Com o passar do tempo, ele permitiu que esses grupos se fixassem por mais tempo nas regiões onde viviam. Sobre esses processos, respondam. Na letrinha A, ele pergunta assim, quais recursos naturais são necessários para praticar o pastoreio? Quais recursos naturais? A Pro está querendo saber dos recursos naturais, ok? São necessários para praticar o pastoreio. O pastoreio já é a criação de animais, né? Quais recursos naturais é preciso para ter esse pastoreio? Aí vocês vão colocar aí na letrinha A. Na B, ele fala assim, do que os grupos humanos precisam para a prática da agricultura. O que é preciso, que a gente precisa ter para poder praticar a agricultura, né? Então, vocês vão colocar aí na letrinha B, né? Como que a agricultura sobrevive aí, né? Como que se dá a agricultura, né? Aí vocês vão colocar aí na letrinha B. Na C, ele fala assim, por que alguns pesquisadores e cientistas afirmam que provavelmente a atividade do pastoreio foi desenvolvida antes da agricultura? Por que o pastoreio, por que a criação de animais se deu antes da agricultura? Né? Aí vocês vão explicar o porquê, né? Como esses animais faziam, né? O que acontecia para se ter essa criação de animais antes, né, da agricultura, né? Como que se deu esse processo? Aí vocês vão escrever na letrinha C. No 4, ele fala assim, a domesticação de animais foi importante porque os grupos humanos os utilizavam como alimento, transporte para movimentar instrumentos agrícolas, ok? Aí nas imagens aí, nós temos aí 4 animais diferentes e nós temos 3 coluninhas, né? A primeira coluninha é a foto com esses animais, ok?
A coluninha do meio, vocês vão colocar qual é o tipo desse animal, qual é a raça desse animal, né? Aí vocês vão colocar ele aí. E no terceiro quadradinho, para que eles eram usados? O primeiro animal era usado para comida, então vocês vão escrever lá, né? Aí é isso que vocês vão fazer, esse também tá super facinho. Lembrando aí que vocês estão com a apostila colorida em mãos, ok? E a Pro tá sempre disponível para tirar dúvida de vocês aí no Zap, tá bom? No 5, ele fala assim, ó, de acordo com o que você estudou nesse capítulo, responda. Qual acontecimento que se dava nas áreas abandonadas, né, quando já não tinha mais pessoas já abandonadas, né? Qual acontecimento se dava nas áreas abandonadas pelos grupos nômades permitiu o desenvolvimento das práticas agrícolas? Aí eles estavam lá naqueles assentamentos, aí eles deixavam aqueles restos que eles não iam usar mais e iam embora. Aí, em determinada época, eles voltavam para o mesmo lugar, porque eles saíam migrando, e em determinada época ele passava pelo mesmo lugar que ele tinha saído, viu que aquilo lá tinha acontecido alguma coisa com aquilo lá, né? O que aconteceu? Né? Aí vocês vão responder aí na questão número 5. Ok, pessoal? Então, por hoje é só essas páginas, tá bom? Eu espero que esteja facinho aí para todo mundo. Logo, logo eu já disponibilizo um vídeo com a resposta aí, com a correção aí com vocês. Tá bom? Super beijo!